Marcos capítulo 14, versículo 1, até o versículo 9 nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Passados 2 dias, era a Páscoa, e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prender a Jesus, a traição, e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, meu Deus, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Deixe-a em paz. Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres vocês sempre terão com vocês, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre vocês terão. Ela fez o que pôde. O que ela fez, irmãos? O que pôde. O que ela fez, irmãos? Derramou o perfume e ungiu a mim para a sepultura. Amém. Amados irmãos, a nossa vida, ela tem uma dinâmica que governa ela, e a dinâmica que governa a nossa vida é a decisão. Tudo que nós fazemos é pautado, é baseado em uma decisão. Hoje você poderia estar passando essa virada de ano novo em diversos outros lugares, como muitas outras pessoas fazem. Eu gosto de uma frase que meu amado pai diz, sempre na virada do ano ele fala isso: no mundo, eles começam com foguete e terminam com porrete. Na igreja, a gente começa com glória, mas termina com vitória, né? E você decidiu estar aqui essa noite. E tudo que rege a nossa vida é baseado em uma decisão, algo que eu decido para a minha vida, e a partir daquilo eu passo a conduzir os meus atos a partir daquela decisão. Que seja para ficar parado, que seja para não fazer absolutamente nada. Você decidiu não fazer nada. Mas tudo que nós fazemos ou vivemos é fruto de uma decisão. Essa mulher teve uma decisão: derramar o perfume em Jesus. Alguns evangelistas, o próprio João, no capítulo 12 de João, vai dizer que ela derramou os pés. Marcos está dizendo que ela derramou a cabeça. Então ela derramou sobre todo o corpo de Jesus, ungindo todo. Mas ela fez em seu coração uma decisão: derramar o perfume. Você pode repetir isso comigo? Diz: derramar o perfume. Agora vira para o seu irmão, sem querer ser chato para você nesse momento, diga: derrame o perfume. Irmãos, e quando nós paramos para analisar o texto aqui, às vezes nós tomamos algumas decisões práticas, que elas reverberam no mundo espiritual. Às vezes nós tomamos uma decisão no mundo natural, que ecoa, melhor dizendo, no mundo sobrenatural. Porque tudo que a gente mexe no natural, reverbera no sobrenatural. Tudo que fazemos no visível, alcança o invisível. Essa mulher tomou essa decisão. E quando nós mexemos aqui no natural, Deus ele faz com que o sobrenatural seja manifesto em nossas vidas. Eu gosto muito de dizer isso, porque é impossível que Deus revele ou faça algo sobrenatural se primeiro não usarmos aquilo que nós temos no natural, para que Ele manifeste o sobrenatural. Quantos estão aqui comigo já entendendo essa palavra? Amém por você que já está entendendo. Então, amados, perceba, eu e você estamos aqui terminando o ano de 2021, algo profético, estamos debaixo de uma atmosfera espiritual nesse momento. Não só terminando o ano de 2021, mas iniciando o ano de 2022, mexendo no natural, para que em 2022 o sobrenatural seja revelado em nossas vidas. E em nome de Jesus vai ser revelado sobre a sua vida, vai ser revelado sobre a minha vida, e eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Então, irmão, nem sempre o espiritual vai ser mexido para que o natural seja mexido. Existe uma situação que narra bem sobre isso. Na maioria das vezes nós precisamos ter a iniciativa para que o espiritual aconteça, o sobrenatural aconteça.
Jesus, certa feita, estava indo para mais uma festa em Jerusalém. Ele passa ali à beira de um tanque chamado Betesda. Havia ali um paralítico, todos nós conhecemos a história daquele paralítico, há 38 anos à beira daquele tanque. Mas para que ele fosse curado, ele precisaria arrancar as suas forças ali e mergulhar no movimento das águas, para que ele recebesse algo espiritual. Ou seja, ele precisaria usar o natural para que o espiritual acontecesse. Da mesma forma, quando nós voltamos em uma das passagens, logo no início do ministério de Jesus, o nosso Cristo, nosso Senhor, ele está ali à beira do mar da Galileia. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, deixa essa palavra brotar no seu coração essa noite. Existiam 2 barcos ali. Ele escolhe o barco de Pedro e pede: Pedro, me empresta o seu barco aqui, que eu vou fazer ele de palanque, de plataforma. E ele afastou-se ali da praia e começou a pregar. E naquele momento, depois que isso acontece, Deus vira para Pedro, e depois que ele termina de dar o seu sermão ali, Jesus fala para Pedro: Pedro, vamos ali para águas mais profundas. E sabe, irmãos, existe algo muito poderoso aqui. Existe uma revelação da parte de Deus. Porque quando eu empresto, ou quando eu dou, ou quando eu uso o meu material, o meu natural, Deus me leva a águas mais profundas. Aquele barco que naquela manhã, olha aqui para mim em nome de Jesus, aquele barco que naquela manhã, porque Pedro tentou pescar a noite inteira e nada havia apanhado, aquele barco que estava sendo conhecido pela escassez, quando Pedro usa a fé, usa o natural para Deus manifestar o sobrenatural, ele passa a ser conhecido pela provisão sobrenatural da graça de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, os evangelhos, que as redes não estavam comportando tamanha provisão que Jesus havia trago, por causa que Pedro havia usado o natural, o material. E é assim que acontece na dinâmica com Deus. A mulher sunamita, aquela mesmo que tinha um esposo e tinha um sonho de ter um filho, mas eram velhos e tinham alguns problemas, a medicina não era avançada. Certa feita ela percebeu que Eliseu era um homem de Deus. Ela percebe isso e com certeza combina ali com seu esposo, e todas as vezes que Eliseu estava viajando na região de Sunem, a mulher sunamita ali, ela chamava ele para comer pão, sentar à mesa e ter refeições. Mas um certo dia, ela conversa com o seu esposo e diz assim: olha, nós precisamos fazer alguma coisa para ministrar, porque este eu vejo que é um homem de Deus, é um verdadeiro homem de Deus. Perceba, irmãos, que interessante aqui, olha para mim aqui em nome de Jesus. Será que as nossas ações em 2021 fizeram com que as pessoas olhassem para nós e pudessem dizer: este é um verdadeiro homem de Deus? Esta é uma verdadeira mulher de Deus? Será que as pessoas com as suas falas, com as suas ações, puderam enxergar Cristo na sua vida? Porque o tempo é já, o tempo é agora. Cristo deseja resplandecer a glória dele sobre a sua vida. Mas quais as ações, quais as falas, quais as palavras que você tem cultivado diariamente? Em nome de Jesus, 2022, Deus vai dar força para mim, Deus vai dar força para você, para que as pessoas possam olhar para você e apenas no andar, apenas no falar: este é um verdadeiro homem de Deus, esta é uma verdadeira mulher de Deus, aleluia. Então, esposo, vamos construir para ele um quarto no andar de cima. E eu acho muito interessante, porque a Bíblia, irmãos, nada do que está escrito nesse livro aqui é simplesmente por acaso. O escritor ali de 2 Reis, vai dizer: vamos construir um quarto no andar de cima. Existe algo profético demais aqui nesse texto. O esposo ali da mulher sunamita, bem como a mulher sunamita, decidiram primeiro ali no andar de baixo, para depois ir para o andar de cima. Agora perceba que o quarto que eles construíram lá no andar de cima, olha para mim aqui em nome de Jesus, foi um lugar de restauração, foi um lugar de cura, foi um lugar de ter os seus sonhos reativados ou reavivados. Porque se você não lembra, Eliseu profere ali uma promessa: olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho nos seus braços. Ela tem um filho, mas com 5 anos de idade, aquele menino é acometido de dor de cabeça, morre. Era o sonho dela.
Mas foi lá no quarto do andar de cima que as coisas aconteceram. Irmão, eu quero ser boca de Deus aqui para a vida. Parece que os irmãos, eu não sei se o irmão está aqui para dar glória a Deus, se está recebendo a palavra, se não está. Mas em nome de Jesus, saia da inércia nesse momento para receber essa palavra. Você vai mexer no material, você vai mexer no natural. E em 2022, Deus vai fazer você colher no sobrenatural. Aleluia! Eu creio, irmãos, porque eu sinto o Espírito de Deus falando no meu coração, que 2022 é ano de cura para pessoas. E muito mais do que uma cura física, Deus quer curar as suas emoções, Deus quer curar a sua alma, Deus quer sarar todas as feridas, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque eis aí um homem e uma mulher de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que quando nós servimos com o natural, Deus abre um caminho para o sobrenatural. Quando servimos com o natural, Deus abre o caminho para o sobrenatural. O problema é que às vezes tem muita gente esperando. Olha para mim aqui, eu já estou terminando, porque não tem mais muito tempo. Tem muita gente esperando Deus primeiro realizar o sobrenatural, para depois elas fazerem aquilo que é natural, aquilo que é material. Escute, Deus não vai fazer aquilo que é responsabilidade sua, e na maioria das vezes, não vou dizer 100%, porque às vezes Deus faz um milagre, e acontece, mas na maioria das vezes até para viver milagres. Quando a gente volta para o próprio ministério de Jesus, a não ser, que nos é narrado, a não ser o paralítico do tanque de Betesda, todos os outros milagres que Jesus realizou foi porque as pessoas foram até Ele. As pessoas serviram com o natural para que Ele abrisse o caminho no sobrenatural. Primeiro, muitas vezes nós vamos ter que servir no raso, para que depois Deus leve a gente para águas profundas. Nós precisamos entender essa dinâmica. E assim a gente chega nessa história aqui, que eu quero ser bem rápido nas minhas palavras, porque sobrou pouco tempo para mim falar aqui. Tinha preparado bem mais coisa para falar, mas o nosso tempo já está acabando. A gente precisa dobrar o joelho aqui antes do ano virar, para a gente terminar e iniciar o ano aqui na presença do Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, essa mulher aqui, desse vaso de alabastro, eu tenho uma réplica lá em casa, era para me ter trago, mas estava ruim, não me lembrei. Para os irmãos verem esse vaso de alabastro, que eu comprei lá em Israel, inclusive, na última vez que eu fui lá, em 2018. Dentro desse vaso de alabastro tinha um perfume, e a palavra do Senhor vai nos dizer, Marcos vai dizer que era um perfume de altíssimo valor. 300 denários, um pouco mais, na verdade, de 300 denários. O trabalhador naquele tempo ele ganhava 1 denário aproximadamente por dia, ou seja, era 1 ano de serviço, era 1 ano de salário de um trabalhador que ela tinha em suas mãos. Talvez alguém possa até ter perguntado para ela no momento em que ela estava saindo para ir ao encontro de Jesus, onde é que você vai com isso? Porque perceba, irmão, olha para mim aqui não, Jesus, você vai pegar o seu salário do ano todinho, você não gastou com nada, só guardou. Se a pessoa ganhar um salário mínimo, pelo menos 11 mil, quanto que vai dar mesmo, irmãos? 11 mil qualquer coisa, né? Vamos colocar 12 mil reais. Sou ruim de matemática. 12 mil reais, você vai pegar e sair na rua com esse dinheiro? Não vai, obviamente que não. E era justamente isso que ela estava fazendo. E talvez alguém tenha perguntado, o que você vai fazer? Aonde que você vai? O que é que você vai fazer com isso? E talvez aquela mulher tomou essa decisão no natural, daquilo que ela tinha, o recurso que ela tinha, para ir ao encontro de Jesus, viver o sobrenatural, mas ela mesma não estava entendendo a priori. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Olha para mim em nome de Jesus. Quando Deus colocar alguma coisa ardendo no seu coração para você fazer, eu não estou entendendo, pare de buscar explicação, faça aquilo que Deus está bradando dentro de você. Porque quando você passa a fazer, gera confiança, e a confiança vai gerar em você certeza de onde Deus está te direcionando, ou para onde Deus está te direcionando. A gente precisa entender isso. Tem muita gente que fica buscando explicação, faça, depois você entende. E o texto ele traz aqui algumas informações importantes para a gente. Em primeiro lugar, ele traz sobre o tempo. O texto vai dizer que faltava 2 dias para a Páscoa. Quantos dias? Quantos dias, irmãos? 2 dias. Quem estava com Jesus ali na casa do Simão leproso, era a última vez que estava vendo Jesus.
Depois daquele momento, Jesus já subiria. Betânia estava uma aldeia abaixo de Jerusalém. Ele subiria para Jerusalém. E ali ele seria açoitado, ele seria condenado, açoitado, morto, crucificado. Então, aquelas pessoas ali estavam vendo o Senhor Jesus pela última vez. Tempo, irmãos, fala sobre oportunidade. Escute isso que eu estou falando para você. Tempo fala sobre oportunidade. Aquele momento ali, aquela ceia, aquele jantar que eles estavam com Jesus, era a última oportunidade. Olha para mim. Deus tem dado para mim e para você, ano após ano, uma oportunidade. E eu e você não sabemos quando será a nossa última oportunidade. Quando será a nossa última oportunidade de fazermos diferente, de sermos mais santos, de realmente estabelecermos um compromisso verdadeiro. O problema de muitas pessoas é que tem gente, irmãos, que fica esperando essa virada de ano como se fosse algo sobrenatural. Deixa eu te falar, se você não fizer alguma coisa, decidir, só o calendário que vai virar, a sua vida vai continuar a mesma. Mas eu creio que Jesus te trouxe, não foi sua própria decisão, mas o próprio Senhor te trouxe aqui essa noite, para gerar um novo convencimento no seu coração, uma nova mentalidade. Eu vou começar a fazer diferente. Janeiro, inclusive, é conhecido como o mês anual da promessa e da dieta, né? Não, em janeiro eu começo a dieta. Em janeiro a gente começa a leitura da Bíblia. Em janeiro a gente faz um monte de coisa. E quando vai chegando, os meses passando, a gente simplesmente se esquece de tudo aquilo que a gente prometeu. Mas não sabemos qual é a nossa última oportunidade. E essa mulher se apegou nisso aqui. Sabe o que é oportunidade, irmãos? Grava essa palavra no seu coração. Oportunidade é uma janela favorável da parte de Deus sobre as nossas vidas. Oportunidade é uma janela favorável da parte de Deus sobre as nossas vidas. E essa mulher aproveitou a oportunidade que ela teve. Talvez o maior inimigo das oportunidades, do tempo, seja a falta de noção do tempo. A gente não sabe remir o tempo ou calcular as estações muitas vezes. Tantas coisas que estão acontecendo no mundo, irmão, tanta peste na nossa geração. Agora, vamos só ficar aqui em Goiânia, no mesmo momento, você tem uma crise do H3N2, daquela nova variante, que eu nem dou mais moral nisso, só estou falando aqui, Omicron e da dengue. Nossa, numa época só. E as pessoas estão dormindo, não sabem analisar o que está acontecendo, irmãos. Com base na palavra de Deus, não na minha convicção ou interpretação. Jesus nunca esteve tão próximo como esse tempo agora. Escute isso que Deus está falando no seu coração. Porque eu escuto Deus falando aqui em mim, que tem pessoas que têm um ministério que não é para amanhã, é para agora. Tem pessoas que Deus tem um ministério que não é para 2023, é agora para 2022. E olha para mim aqui em nome de Jesus. Deus deseja acelerar processos na sua vida. Mas precisamos ter uma noção desse tempo. Eu me lembro aqui da palavra do Senhor, que em um determinado trecho diz, eu não me recordo exatamente onde, peço perdão, que diz: se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, o teu Deus, não endureçais o vosso coração. E eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando aqui em muitos corações. Precisamos ter uma noção maior do tempo que nós temos. Essa mulher aqui tinha muita coisa intimidando ela, inclusive o ambiente. Irmãos, nós estamos falando de 2000 e poucos anos atrás. O território era predominantemente dominado pelos homens. Mulher, além de não ser bem vista, era tido como nada na sociedade. Tanto é que muito provavelmente essa mulher aqui é Maria, a irmã de Marta, lá irmã de Lázaro. Então o que Marta estava fazendo? Marta estava servindo os homens. Era para isso que mulher servia. Mas mesmo em um ambiente desfavorável, essa mulher venceu a timidez. Essa mulher venceu talvez algum tipo de desculpa que ela teria. Talvez alguma intimidação no espírito, alguma vergonha que ela teria. Ela venceu porque ela sabia que aquela era a última oportunidade para fazer o que ninguém estava fazendo. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que é necessário nesse tempo agora, esse tempo de 2022, olha para mim aqui em nome de Jesus, nós vencermos a timidez. E quando eu falo timidez, é em qualquer âmbito ou área da sua vida, aquilo que tem travado você. Existe uma ponte, olha para mim aqui em nome de Jesus, existe uma ponte
entre você e a promessa de Deus. E dentro dessa ponte, ou no decurso dessa ponte, existe um obstáculo muito grande para muitas pessoas. Eu vou te falar o nome desse obstáculo agora: medo. O medo. Essa mulher poderia ter sido tomada de medo. Não, eu não posso ir lá porque eu vou ser julgada. Porque ela foi julgada, ela foi repreendida, ela foi oprimida. Irmão, pensa você, o tanto de homem oprimindo essa mulher naquele momento. Por que você está fazendo isso? Por que não pegou esse perfume e vendeu para dar para os pobres? E aquela opressão em cima dela. Mas mesmo com todas essas possibilidades, ela rompeu o medo. E olha só, irmãos, o que vai dizer no versículo de número 9: em verdade vos digo que onde for pregado o evangelho. O que é que Jesus está falando aqui? A história dessa mulher não é só mais uma história, ela passa a fazer parte da minha história. Aonde for pregado o evangelho em todo o mundo, será também contado o que ela fez para a sua memória. Só deixa um legado, só deixa uma memória quem rompe a ponte do medo, a ponte da improbabilidade. Irmãos, eu tinha preparado aqui pelo menos mais meia hora de palavra, falando do preço do perfume, da resistência que foi gerada ali, porque ela quis fazer algo diferente. Falando rapidamente disso aqui: toda vez que alguém for se entregar, lançar 100% aos pés de Jesus, sempre vai ter resistência. Por que é que está fazendo isso? Por que é que está fazendo isso? Mas eu acho interessante, porque por mais que as pessoas tentem levantar com resistência, nós temos o nosso Senhor Jesus, que a palavra de Deus chama como justo juiz. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Talvez, irmãos, algumas injustiças você sofreu ao longo de 2021, mas o seu justo juiz é Ele quem se levanta para defender você, como fez com essa mulher. Deixe-a em paz. É o todo-poderoso Deus que se levanta em seu favor e declara o shalom, a paz de Deus sobre você. Eu quero ser boca de Deus. Se você pode receber, levante suas duas mãos lá em cima assim, que em 2022 você vai usufruir de uma paz da parte de Deus, que talvez até esse momento da sua vida você ainda não tenha experimentado. A paz de Deus vai dominar os seus sentimentos, a paz de Deus vai dominar o seu coração, a sua mente, os seus negócios, a sua família, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu disse, para a gente terminar aqui agora, meu tempo acabou. Eu disse sobre derramar o perfume. Sabe o que significa derramar o perfume? É entregar tudo aos pés de Jesus, a ponto de não ter onde voltar mais. Olha para mim aqui em nome de Jesus, irmãos. Estou acabando, mas me dê mais 2 minutos da sua atenção. Quando nós falamos de derramar o perfume aos pés de Jesus, é o mesmo que estar dizendo para Ele: está tudo aí nas suas mãos, está tudo em seus pés, eu não tenho mais para onde voltar. Era justamente isso que ela estava falando. Ela estava deixando tudo aos pés de Jesus. Ela estava pegando os seus sonhos e a sua segurança e entregando aos pés de Jesus. Dinheiro fala sobre sonho e segurança. A gente só guarda dinheiro se for para comprar alguma coisa, uma casa, ou para realizar uma viagem, ou então, acaso surgir uma nova pandemia aí, eu não sei se vai ter algum maluco que vai fechar por mais 3, 4 meses a cidade, então eu tenho uma reserva. Mas nem o seu sonho, nem a sua segurança tem validade se estiverem nas suas mãos. Porém, a palavra do Senhor no Salmo 127, versículo 1 vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. 2 coisas: sonho, edificar a casa, e guardar, que fala sobre segurança. Quando eu e você entregamos os nossos sonhos e aquilo que nós achamos, não, aqui está minha segurança, quando eu deixo com Jesus, eu passo a viver a provisão sobrenatural. A palavra de ordem da parte de Deus para mim e para a sua vida: quebremos ou lancemos, derramemos todo o perfume aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Porque enquanto movermos o natural, Ele vai trazer o sobrenatural sobre as nossas vidas. Sabe, irmãos, Pedro só voltou para pescar novamente porque ele tinha o seu barco intacto. Se ele tivesse queimado ou quebrado o barco, ele não voltaria. Diferentemente do profeta Eliseu, que quando Elias passa para chamar Eliseu, ele tinha uma junta de bois e um arado, arando a terra. A palavra do Senhor vai dizer que ele
quebra o arado e mata, queima o arado e mata os bois. Como quem diz, acabou, agora é daqui para frente, eu não volto mais atrás. Eu decidi derramar o perfume. Aleluia. Meu tempo acabou. Nós vamos dobrar o nosso joelho agora.